Fala pessoal, seguindo na reforma aqui da 46, o Vira tá ali ainda, não abri, o chassi tá com o motor lá no alinhamento, sabe lá Deus quando volta, já me avisou para eu não ter pressa, que tá cheio de serviço. Então, vou começar a mexer nas rodas e aí vou aproveitar para falar um pouco sobre as rodas e cubos e aros nas HDs antigas. Então, vamos lá começar aqui identificando os cubos, né? Isso aqui é um cubo que foi usado até 1929 nas JD, nas monocilíndricas. Todas as pocket valve usavam esse tipo de cubo. O eixo ele fica fixo, né, no próprio cubo. Aí ele tem o estriado. Esse daqui é um de monocilíndrica ou dos anos 10. Então ele tem o sistema de fixação de coroa e de panela de freio iguais, que é essa tipo barra grega. Depois ele fica arredondado do lado do freio e mantém a barra grega do lado da coroa. E a fixação tanto do espelho da panela de freio quanto da coroa é feito pelas porcas aqui. Então esse aqui é um freio até 29. Na década de 30, os caras complicaram. Criaram isso aqui é um cubo de VL. Rapaz, se abrir isso aqui, vocês não vão acreditar a quantidade de espaçador, arruela. É um cubo horrível de mexer. Uma curiosidade, né, que todas as HDs sempre usaram 40 raios, então 20 de cada lado, diferente das motos japonesas, que usam 36. Algumas japonesas você vai achar 40 raios, e as motos maiores, e algumas inglesas também. Mas na Harley sempre 36, sempre 40. Então quando você vai procurar raio moderno para tentar formar um conjunto e substituir, vai gastar 4 jogos para fazer as duas rodas, porque só vai achar 36, vai faltar 4, vai precisar de um segundo jogo, é um porre. Então precisa fazer as contas sempre se não vale a pena comprar um original de 40 raios. Mas vamos lá. Como eu falei aqui, ó, sistema de encaixe. Olha como é que é. Então é um sistema de macho e fêmea. Ele vai encaixar, a porca vai pelo outro lado e freio de cinta. Na década de 30, você já muda. Olha aqui. E olha como é que é a panela de freio. Então repara aqui, ó. Aqui é o contrário. A panela de freio vai entrar aqui, vai um sistema depois que parafusa, trava a panela de freio. É um sistema muito ruim. Isso aqui é um dianteiro de VL. Já começa a usar o sistema de sapata. Sai a cinta, quer dizer, em 30 você já começa. Em 28 você passa a ter o freio dianteiro. Isso aqui é um traseiro. Você passa a ter o freio dianteiro de sapata. Em 28 nas JD. Aqui já é tanto dianteiro quanto traseiro na VL são de sapatas. O cubo já é um cubo mais chato de trabalhar. E vamos ao que nos interessa. Isso aqui foi só uma complementação para dar uma ideia. E depois nós vamos ao que nos interessa, que é o famoso, pelo menos para quem é do meio, famoso cubo Star Hub. Por que Star Hub? Porque ele tem esse acabamento aqui em formato de estrela. Hub cubo, Star estrela, então é um cubo estrela. Esse cubo aqui, ele é usado nas 1200, seja panhead, flat, knuckle, tanto na dianteira quanto na traseira, e na traseira das 750. O dianteiro da 750, ele não tem esse tipo de cubo. O cubo, a panela de freio é incorporada ao cubo, então ele é diferente.
Curiosamente, nas WLAs usa esse sistema, esse na traseira e o incorporado, freio incorporado ao cubo na dianteira. A WLC, que é a militar canadense, os canadenses pediram para usar as rodas e o freio da 1200. Por quê? Porque aí ele passa a ser intercambiável. A roda do sidecar, por exemplo, o step do sidecar, ele, na 1200 ele pode ser usado no sidecar, na dianteira e na traseira da moto. Na 1200, na 750, você precisaria de uma outra roda para substituir a dianteira. Então o step do sidecar serve no sidecar e na traseira da WLA. Então os canadenses aprimoraram e pediram o cubo Star Hub dianteiro e traseiro com o freio da 1200. Curiosamente também o Servicar, apesar de usar motor de 750, também usa o Star Hub na frente com a panela de freio da 1200, ou seja, só a 750 civil que usa aquele sistema de cubo com panela de freio incorporada, que era igual ao que usava nas JD 2829. E antes de passar para o Star Hub, falar um pouquinho dos aros. Então, esse período, até década de 20, usava um tipo de aro que era chamado de aro clincher. Repara que ele tem uma borda aqui. Para que serve essa borda? O pneu não tinha a cinta de borracha. Então, o pneu ele tem uma aba para fora, assim que ele encaixa aqui, e ele é mantido sob pressão. Então, é um pneu que usa 50 libras. E esses aros são conhecidos como aro clincher. Ele é liso. Então, até 29 foi usado o aro clincher. Essa daqui, que ela é uma 20, ela usa esse pneu é um 28/3, então isso aqui é um aro 22. Depois, nas 1200, ele usa esse aro que é um aro 20. Como curiosidade, você acha já nas próprias JDs, no catálogo, a opção do aro 18 Drop Center como um pacote que era chamado de pacote Sport. Então, quando você vê uma JD 26 para frente com o aro Drop Center, não dá para falar que está errado, porque existia como opcional, mas o padrão era o clincher, borda dobrada. Década de 30, nas VL, ele sai do aro 20, vem para o aro 19, aí estes aros 40 furos também, mas repara que a borda dele é uma borda que tem 45 graus. E a borda ela é cheia, que ela é redonda, é uma borda dobrada, não é canto vivo. Então, década de 30 até começo de 30 na VL até 36, você tem este aro no aro 19, aí em 36 na Knuckle e 37 nas Flathead U, que são as com bomba de retorno, ele passa para aro 18, mantendo este formato de borda inclinada. Este aro, ele foi até 39 no aro 18. Aquela nossa, o LH37 usa o aro 18, sempre com a borda inclinada. Quando você vê aro 18 ou 19 em Harley antiga com essa borda de 90 graus, repara que ambos são drop center, diferente do clincher, que é liso. Mas quando você acha uma moto, década de 30, 40, 50, com a borda 90 graus, esse é um aro que foi substituído, ou de moto inglesa, esse é um Didi, então esse aqui provavelmente era um aro traseiro de 750 ou de 500, porque ele também é 40 furos, também tem a borda virada,
Mas, reparem, 90 graus, 45 graus, isso é o que diferencia. Por isso que eu sempre falo, não é estar certo ou estar errado, é saber se está certo ou se está errado. Não tenho problema nenhum, a minha moto de flat track usa um de 90 graus. Era o aro que eu tinha, montei, não tem problema nenhum, mas eu sei que o correto dela, eu tô com um desse na traseira, porque ela tá com aro 18, e tô com um desse na dianteira, que ela é aro 19. Eu vou converter o traseiro para 19, vou tirar e vou colocar um também de borda de 90 graus, e é tão funcional quanto. Só que se a gente for pensar do ponto de vista de originalidade, para uma pontuação, para uma placa de coleção, perde-se o ponto do aro que está errado. Mas funcionalidade é a mesma. Então, ele foi até o final da década de 30, no aro 18, então começo, até 29 era aro 20, em 30 virou aro 19, em 36 vira aro 18, e depois, começo da década de 40 para frente, aro 16. Muda novamente a borda, sai esta borda agora que tinha esses 45 graus e vira uma borda praticamente plana. Então a borda só tem a aba, ela não é mais uma borda dobrada, ela só tem a aba e cai para o aro 16. Então é uma curiosidade que a Harley vinha do aro 22 para o aro 20, para o aro 19, 18 e depois para o aro 16, que é o que a gente vai ver nas Panhead, todas as motos da década de 40, as flat, aí tanto na 750 quanto na 1200, na 1340, Chauvel, todas passam a usar este padrão de aro 16, bico lateral, com 40 furos. Então muda completamente o padrão. Então você tem uma sequência da evolução destes aros, tanto de tamanho quanto de formato de borda. Não tem problema usar um diferente, o importante é colocar a velhinha para rodar. Outra curiosidade, na década de 40, as WLA, apesar da Civil e das motos 1200 e 750 virem com aro 16, as WLA vinham com aro 18, borda inclinada, como era usado no final dos anos 30, para que deixasse o diâmetro externo junto com o pneu um pouquinho maior e aumentar o vão livre do solo. É quase nada, eu já gravei um vídeo falando sobre essa questão das medidas de pneu e sobre a mudança de diâmetro externo. Então, um pouquinho sobre as diferenças dos cubos, das conexões com os freios e dos aros. E agora vamos ao que interessa, que é o tal do Star Hub. Então, o cubo, 40 furos, o sistema de fixação da panela de freio, tanto dianteira quanto traseira, é o mesmo. A panela ela vai encaixada neste ponto, usa os parafusos Allen, que eles têm aqui uma conicidade neles aqui, que eles vão encaixar aqui por trás, vão fixar a panela. Aí vem uma curiosidade, existe uma chave, esta é uma chave original de época, para que você possa apertar isso aqui. Então ele tem esses furos maiores, onde você entra com a chave e vai chegar ali no parafuso. O freio dianteiro, ele só tem os 5 furos, e você vai ver que o cubo tem mais, porque o traseiro ele tem 3 guias, que como ele vai dar o tranco maior, porque é incorporado tanto a panela de freio, eu acho que eu tenho alguma aqui, tá ali, tanto a panela de freio quanto a coroa são juntos. Então você tem umas travas para que o impacto não se dê só nos parafusos. O Star Hub de flat, os mais antigos, você repara que são lisos,
Os últimos já saíram com uma engraxadeira. Então você vai diferenciar também o período deles, é a única diferença. O cubo é o mesmo, intercambiável. Vai mudar só a questão de você ter esta engraxadeira aqui ou não. Ele tem uma engraxadeira no corpo e ele tem esta segunda engraxadeira nas panhead. Um detalhe desses cubos, também são cubos bem chatos, né? Isso aqui é a quantidade de componentes de um cubo StarHub. Ele funciona aqui dentro. Aqui tem um cubo aberto. Esse aqui, repara, ele tem os pontos aqui para fixação da capa do hub, que ele não só a capa estética, como ele segura o conjunto no lugar. Os orifícios para passar a chave. E aqui do outro lado os furos, né? Os 5 dos Allen e os 3 de guia. Ele funciona com sistema de gaiola e rolete. Qual é o grande problema desses cubos? É que a pista é do próprio cubo e não troca. Ela é incorporada ao cubo. Então, olha só. E isso, ela acaba. Então, você vê. Acabou. Isso aqui é um cubo que como é que você resolve isso? Se você der uma retificada nessa pista aqui, ele vai aumentar. Você vai precisar de um rolete oversize. O problema é que essa é a pista externa. Vamos pensar que vai a gaiola aqui, pista externa no cubo, e a pista interna vem nesse espaçador que corrói na mesma proporção que o cubo. Então, olha o estado que vai ficando isso aqui, ó. Então, imagina, você teria que retificar essa pista, teria que retificar o cubo dos dois lados. Se vai precisar de um rolete oversize que não vai caber nem na gaiola. E qual é o grande BO em relação a isso? É que sabe como o povo soluciona? Arromba aqui, ó. Olha que inferno. Abrem e mete um rolamento de esfera. Funciona? Funciona, mas você perde completamente a questão do alinhamento lateral. Aí o pessoal, para poder colocar a panela, tem que de freio no espaçador, tem que comer o espaçador, vai fazendo uma cascata de mudanças para poder fazer esse tipo de adaptação. E este é montam às vezes sem o espaçador interno, então quando aperta esmaga, e é ruim, porque quando você acaba aqui, já não funciona mais. Eu vou confessar, eu já fiz esse tipo de adaptação há 20 anos atrás, não faço mais. Hoje em dia eu faço uma substituição por um conjunto. A gente consegue achar um conjunto de rolamento que é de agulha, mas é um rolamento montado. Torneia o espaçador para a pista interna, torneia para a pista externa, para a pista interna, crava o conjunto, ele vai ficar embutido na mesma posição dos originais e você consegue fazer a mesma montagem usando todos os espaçadores. Essa moto aqui, esse cubo inclusive está sem. Ele tem uma sequência de arruelinhas muito finas, que são as arruelas de end play. A hora que você tira essa estrela, aqui vai tanto vai uma estrela maior, que é aqui dá a fixação, depois vai uma capa. Quer dizer, o correto aqui não precisava nem ter cromado essa, era só a capa de acabamento cromada. Aí aqui dentro vai uma série de retentor, vai um retentorzinho aqui, que feito de feltro ou de cortiça, ou tem um material meio emborrachado nos modernos, e vai uma sequência aqui atrás de arruelinhas, e você vai colocando, aperta, tira, monta, tira, até você tirar
esta folga lateral aqui do espaçador. Então essa folga lateral ela é tirada numa sequência de arruelinhas, então é bem chata de fazer, porque às vezes tem que desmontar e montar 3, 4 vezes. A folga lateral é no próprio rolete, que a gente tira trocando o rolamento, e esta folguinha você tira nesse monte de arruelinha. Então é um cubo bem chato de ajustar, mas se não fizer isso vai ficar folgado e a moto fica ruim de andar. Depois vão reclamar que não tem estabilidade, que a moto samba, mas geralmente o problema está aqui no cubo. Beleza? Agora, se quiser aprender a fazer, os manuais de década de 40 e 50 de panhead e de flat, tem lá toda a sequência, as folgas, e na vista explodida você vai conseguir ter uma ideia. Vamos embora, que agora tem que desmontar mais, que eu preciso fazer 3 cubos. Vou desmontar aquele para modificar, preciso mais um, porque roda dianteira, roda traseira e sidecar de carga.